Seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós teremos a nossa primeira aula de revisão e o nosso primeiro assunto será funções. Então, o que é que se entende por função? Função ela determina a relação de grandezas, quilômetro, velocidade, volume, tempo. Então, é o resultado da relação entre dois conjuntos, certo? Envolvendo grandezas. Podemos defini-las utilizando uma lei de formação em que para cada valor de x temos também um valor f de x ou y, certo? Então, para cada valor atribuído ao primeiro conjunto, onde estão os meus elementos x, teremos um segundo conjunto, que vamos chamar de f de x ou y, com o resultado dessa relação, ok? Então, no estudo científico, as funções também é utilizada muito no estudo científico de qualquer fenômeno, seja ele físico, biológico, social, sempre procurando identificar as grandezas mensuráveis, ou seja, grandezas que podem ser medidas, certo? Ligadas a ele, e em seguida estabelecer as relações existentes entre essas grandezas por meio das funções. Então, temos aqui algumas situações. A primeira situação trata de um ciclista, Uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros. Um ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo uma velocidade constante. Enquanto isso, seu técnico anota de minuto em minuto a distância já percorrida pelo ciclista. Vamos observar a tabela a seguir, certo? Aqui na tabela, nós temos na primeira coluna o instante, minutos, E a distância em metros. Então, quando eu tinha 0 minutos, eu tinha 0 distância. No momento em que eu ciclista, completei 1 minuto, eu calculei os 600 metros percorridos. Quando o meu valor de x foi 2 minutos, eu tive como resultado meu f de x ou meu y 1.200 metros. Quando o meu instante foi 3 minutos, eu havia percorrido 1.800 metros e assim sucessivamente. A cada valor de instante atribuído, eu terei um resultado de distância como resultado dessa relação, desses dois conjuntos, certo? Então, nós dizemos que a cada instante x corresponde uma distância y. Dizemos por isso que a distância é uma função do instante. A fórmula que relaciona nesse caso específico, nessa situação 1, de y com x é y, certo? Que é o meu f de x, é igual a 600, que é a minha constante, certo? A minha pista tinha marcação a cada 600 metros, então esses 600 metros ele não muda, certo? E o meu x, por que o meu x? Porque a cada minuto percorrido eu terei uma distância como resultado, ok? Vamos lá, para a situação 2. Para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 360. Essa despesa deverá ser repartida igualmente entre os passageiros. Para obter a quantia que cada um deverá pagar, ou seja, y, basta dividir o preço total, R$ 360, pelo número de passageiros, que é o meu x. A fórmula que relaciona y com x nessa situação, nesse caso específico, é y, que é o resultado, ou seja, o valor que cada passageiro vai pagar, certo? É igual a 360, que é a minha constante, ou seja, é o valor do frete fixo, dividido por x, que o meu x vai ser a quantidade de passageiros. Então, se eu tenho um número de passageiros pequeno, o meu y vai resultar num valor maior, porque eu vou ter menos passageiros, a minha passagem vai ser maior. A passagem será maior. No momento que eu tiver
um X maior, ou seja, digamos 40 passageiros, o meu Y terá um valor menor, ou seja, 360 dividido por 4 eu vou ter um valor irrisório, certo? Veja que a tabela ao lado, o cálculo, os valores atribuídos para X. Então, para 4 passageiros, eu terei um Y de R$90. Ou seja, se eu conseguir apenas 4 passageiros para essa excursão, cada passageiro deverá pagar R$90. Se eu tiver 20 passageiros, o valor da minha passagem cai para R$18. E assim sucessivamente, ok? Aqui na situação 3, nós temos o seguinte. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em imposto de combustível na cidade de Campina Grande, Paraíba. Então, aqui eu tenho dois conjuntos, certo? Eu tenho um conjunto da quantidade de litros, que vai de 1, 2, 3, 50 até X, e tenho o preço a pagar por cada litro de gasolina. Então, se eu tenho 1 litro, eu vou pagar R$ 3,37. Se eu vou adquirir 2 litros, eu vou pagar R$ 6,74. Se eu vou adquirir 50 litros, eu vou pagar R$ 168,50. Se eu tenho X litros, se eu vou adquirir X litros, eu vou ter 3,37 vezes X. O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque, ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Então, para que você exercite o seu conhecimento, tente responder as duas perguntas seguintes. Letra A: qual é o preço de 10 litros de gasolina? Letra B: quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 43,81? Veja que as perguntas elas estão invertidas. A primeira, ela pede o preço para a quantidade de 10 litros. A segunda, ele pede a quantidade de litros a serem adquiridos com R$ 43,81, certo? Então, a nossa situação 5. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina onde os números que entram nessa máquina são processados, ou seja, são calculados. Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram. Observe uma máquina de dobrar números. Então, aqui nós temos o modelo de uma máquina de dobrar números, certo? Os valores que estão entrando aqui é 1, 2, menos 3, 4,3 e x. E como é uma máquina de dobrar, os resultados são dobrados. Então, para o número 1, eu vou ter o resultado 2. Para o meu x como 2, eu vou ter f de x 4. Para o meu x menos 3, eu vou ter meu f de x menos 6. Para o meu x, eu vou ter 2x. Então, representando o número de saída n e o número de entrada x, nós vamos ter como a lei dessa função ou a fórmula matemática dessa função n igual a 2x. Sobre a máquina de dobrar, a máquina de função, nós temos uma página, duas páginas na verdade, né, online, tá aqui o link, vocês fiquem à vontade para acessar e vocês podem brincar com essas informações, certo? Tanto colocando o número de entrada e observando a saída, certo? E descobrindo dessa forma a fórmula da máquina, como vocês podem colocar a função e o número de entrada e descobrir o valor da saída. Então, é uma ótima opção para vocês exercitarem e entenderem como funciona essa relação entre dois conjuntos,
certo? Como é que funciona a formação das leis, como é que acontece a relação resultando uma função. A noção de função por meio de conjuntos. Observe os conjuntos A e B relacionados a seguir. Ambos possuem números inteiros. Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Ou seja, eu tenho um conjunto A aqui com os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E tenho um conjunto B, que é o resultado, né, da relação, que é, para o menos 2 eu vou ter o menos 6, para o menos 1 eu vou ter o menos 3, para o 0 eu terei 0, para o 1 eu terei 3, para o 2 eu terei 6. Note que todos os elementos de A têm correspondente em B. E a cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Nesse caso, podemos dizer que temos uma função de A em B. E é expressa pela fórmula ou lei da função, né? Y igual a 3x. Para cada x, eu terei um valor triplicado para resultar y, certo? Então, o meu y é igual a 3x. Se eu tenho o meu x é 1, eu terei o y, o meu f de x, 3, ok? Vamos lá. Dados os conjuntos A, com os elementos 0 e 4, e B, 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Então, aí está a nossa lei de formação, certo? A nossa regrinha que define essa função. Então, o nosso conjunto A está aqui, 0 e 4. O meu elemento 0 está ligado a 3 elementos de B, o 2, o 3 e o 5. Por quê? Porque a lei da função diz o seguinte, para cada elemento de A, ele é menor do que um elemento de B. Então, 0 é menor do que 2, menor do que 3 e menor do que 5. E o elemento 4 é menor apenas que o elemento 5 do conjunto B, certo? Nesse caso, em específico, nós não temos uma função de A em B. Por que, professora, que nós não temos essa função de A em B? Porque para ser função, eu tenho que ter todos os elementos de A, certo? Cada elemento de A ligado a um único elemento de B. E nesse caso específico, eu tenho um elemento de A que está ligado a 3 elementos de B. Por este motivo, não é uma função, certo? Então, vamos seguir. Aqui mais um exemplo rapidinho. Dados os conjuntos A e B, associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Nesse caso, nós vamos ligar os elementos de A que têm o mesmo elemento em B. Aqui nós vamos ter o 0, o 2 e o 4. Pergunta, isso é uma função? A relação entre esses dois conjuntos, A e B, resulta em uma função? Não. Por que, professora, não resulta numa função? Porque eu tenho elementos em A sobrando. Para ser função, eu tenho que ter todos os elementos de A, certo? Cada um deles relacionado com um elemento em B. Como aqui meu conjunto A sobrou 2 elementos, aqui não é uma relação, não tem uma função, não tem uma relação que resulta numa função, ok? Vamos seguir. Em resumo, dados dois conjuntos não vazios, certo? Ou seja, todos eles têm que ter elemento. Então, dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação que associa cada elemento X pertencente a A, um único elemento Y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B, certo? Tá aí a nossa representação em forma de conjunto, certo? Então, a função
ela não é o conjunto A, não é o conjunto B, a relação entre esses dois conjuntos, certo? E a notação, ou representação, como queira, né, é f, dois pontos, de A setinha B, ou seja, função de A em B. Dois detalhes importantes que devem ser observados nesse conteúdo. O meu x, ela é uma variável independente, ou seja, ela não depende de mais nada a não ser de atribuição de valores. No caso do ciclista, por exemplo, o valor que foi atribuído para x era exatamente a marcação do tempo. Então, a cada 1 minuto, né? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que foi o meu valor de x, eu tenho um resultado de y. Então, o meu x ele não depende de mais nenhuma outra variável, apenas de observar a situação. Já o meu f de x, ou o meu y, né? Pode ser chamado de y, ele é uma variável dependente, ou seja, depende do meu x. Então, para cada valor que é atribuído ao meu conjunto A, ao meu x, eu terei um conjunto B, que é o meu f de x, o meu y, um resultado, tá certo? Então, só esclarecendo, o meu x não depende de nenhuma outra situação, apenas da atribuição de valores, certo? Já o meu y, ou meu f de x, como queiram, o resultado dele é em função do meu x, tá certo? Vamos lá. A cada x de A corresponde um único f de x de B levado pela função f, certo? O que é que resulta nessa função? É uma lei específica, né, como a gente já falou, que determina como deve ser feita essa relação. Então, cada função ela tem uma lei. O dobro, o triplo, metade, o inverso e assim sucessivamente. Cada situação é um caso a ser estudado, tá certo? A ser observado. Então, vamos dar uma pausa aqui para um vídeo, certo? É um projeto da Unicamp, é um vídeo muito rico, certo? Vocês vão gostar. O nome do vídeo é Descobrindo o Algoritmo de Guido, como eu sempre costumo falar nas minhas aulas. A matemática ela está em tudo, então ela está na música, ela está no nosso corpo, ela está nos nossos estudos, ela está no nosso cérebro, ela está em tudo. Então eu gostaria muito que vocês observassem o vídeo. Ele trata de uma história, né? Um jovem aprende o segredo do monge Guido para compor músicas devocionais no estilo gregoriano. O segredo envolve relações entre um conjunto de notas musicais e um conjunto de letras do alfabeto. Nossa, que música é essa? Eu nunca tinha ouvido nada parecido. Oi, Vinícius. Bonita música, não é? Chama-se Canto Gregoriano. Oi, Aloysio. Você estava aí? Que bom. Você que é músico profissional, pode me explicar. Que tipo de música é essa? Parece música antiga. E por que esse nome? É música antiga, sim. Mais precisamente da Idade Média. E o nome é uma homenagem ao Papa Gregório I. O Papa Gregório I criou uma comissão de músicos para organizar a música da liturgia católica. Esses especialistas coletaram um grande número de cantos que depois foram chamados de canto gregoriano em homenagem ao Papa. Esta música especial incluía um conjunto de regras muito precisas para o canto religioso.
Isso foi no século VI, e nessa época, as ciências eram classificadas de forma bem diferente de hoje. Eram 7 artes liberais divididas em 2 grupos. O trivium, que incluía a gramática, a retórica e a dialética, e o quadrivium, formado por astronomia, aritmética, geometria e música. Uau! Música estudada como ciência? Junto com aritmética, geometria e astronomia? Mas como eu disse agora há pouco, a comissão do Papa Gregório criou várias normas para o canto religioso. Uma dessas regras dizia que a cada dia o canto teria que ser diferente, simbolizando a renovação diária da fé. Outro ponto importante do canto era o texto, falado em latim. A gente sabe que em latim o som das vogais é muito importante. As sílabas das palavras são divididas pelas vogais. O monge compositor deveria usar um dos 6 conjuntos de notas da Grécia Antiga, chamados de modos gregos. Modos gregos? Eu já aprendi isso. Modo jônico, dórico, frígio, lígio, eólio e mixolídio. Isso aí, mas tem mais. Ainda por cima, era importante o uso da chamada regra de salto, que determinava que a melhor opção era sempre a nota mais próxima da anterior na escala. Olha aqui no meu teclado. Se a primeira nota era esta, o compositor só poderia usar a nota mais próxima no modo, porque senão ficava muito longe para alcançar e fica mais difícil de cantar. Puxa, bastante complicada e cheia de regras essa maneira de compor. Pois é, mas existiu um monge italiano chamado Guido d'Arezzo que criou uma fórmula secreta para facilitar a composição desses cantos religiosos. Guido d'Arezzo inventou a pauta de 4 linhas para escrever música e que deu os nomes das notas que conhecemos hoje: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A ideia desse conjunto de notas já começa a nos aproximar da matemática. Matemática? Eu não estou vendo ligação nenhuma. Vou explicar. É que na matemática, uma coleção de objetos bem definidos, quaisquer que sejam esses objetos, formam um conjunto. Assim, uma escala de notas musicais forma um conjunto: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ah, tá. Agora eu entendi. E sobre essa fórmula que ele criou? Qual é essa fórmula? No caso de Guido, a fórmula secreta é um algoritmo, um conjunto de regras precisas para realizar uma tarefa ou solucionar um problema, ou seja, uma receita. E qual é essa receita? Isso é o segredo dele. Mas a gente pode tentar desvendar essa fórmula secreta através da matemática. Preste atenção. Para dar uma ideia de como funciona o algoritmo do Guido, vamos usar a frase utilizada durante uma missa em latim: Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Acho que dá para ouvir o som claro das vogais. Exatamente. Por causa do latim, lembra? Então, agora podemos considerar mais esse conjunto, o das vogais. Para isso, vamos escolher um dos modos gregos usados no canto gregoriano. Que tal o modo jônico, que hoje é a nossa escala de Dó maior? Pode ser. Então a escala é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sim, isso mesmo. Vamos então fazer a correspondência entre o conjunto de vogais, que vamos chamar de conjunto de partida, e o conjunto de notas, que vamos chamar de conjunto de chegada. Sobraram notas, não é? Se você fosse Guido, o que faria? Eu repetiria a série de vogais. Mas só isso ainda não daria certo, porque seriam mais vogais do que notas. Então ele foi além. Ampliou também as possibilidades do esquema do canto, com mais notas usando 2 vezes a escala de Dó a Dó. Agora sim. Olha a matemática aí. Guido criou o que em matemática se chama relação entre 2 conjuntos, que é construída através de pares, onde o primeiro elemento é do primeiro conjunto e o segundo elemento é do segundo.
Então, uma relação é um conjunto qualquer desses pares. A gente diz que o primeiro elemento está relacionado com o segundo elemento. Por exemplo, A com Dó, E com Ré, I com Mi e assim sucessivamente. Então essa é a fórmula secreta? Ele usou a relação para criar um tipo de tabela para compor o canto? Que esperto! É isso mesmo, ele era bem esperto. Mas agora, vamos usar essa tablita do Guido para compor um canto. Que tal a gente compor com a receita de Guido uma melodia para o Agnus Dei, que você acabou de ouvir aí? A frase inteira em latim é Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Usamos só as vogais da frase. Então, é só verificar qual a correspondência delas com as notas segundo a tablita de Guido. Agora o canto está pronto. Esse é o som de uma das possibilidades de relação matemática de Guido. Mas que louco! O que é isso? Essa é a representação gráfica do nosso canto. Esse gráfico tem dois eixos. Esse eixo aqui representa as notas e esse outro, as vogais. Nesse gráfico, a gente percebe que a composição foi feita a partir de uma relação. Olha aqui, mais de uma nota para algumas vogais. Para A temos Fá, para U temos Mi e Dó, para E temos Sol e assim por diante. Nossa, muito 10! Pois é, mas existem relações que são especiais, as chamadas funções. Quando cada elemento do conjunto de partida se liga com um e somente um elemento do conjunto de chegada, temos uma função. Mas o algoritmo de Guido tem mais de uma opção de nota para cada vogal. Isso mesmo, a receita de Guido usa uma relação que não é função. Vamos então relacionar a vogal U somente com a nota Mi e a vogal I vamos relacionar somente com a nota Lá. Assim, a relação vira uma função, onde A se relaciona somente com Fá, E somente com Sol, I somente com a nota Lá, O somente com Si e U somente com Mi. Quando temos uma função, cada elemento do conjunto de partida, que é chamado domínio, se relaciona a um único elemento do conjunto de chegada, chamado contradomínio. Veja que uma função é uma relação muito especial. Vamos ouvir? Opa, lógico que sim. Legal, não é? Muito bom. Como eu disse, a matemática está em tudo. E a música, que nos traz à tona vários sentimentos, também não fica diferente. Então, vamos testar os conhecimentos
né? Vamos ver o que é que a gente aprendeu. Tentem resolver essas questõezinhas, tá certo? E adicione nos comentários se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade, pra gente ir solucionando, tá certo? Parabéns! Nós concluímos neste momento, né, uma aula legal sobre funções, os conceitos. Nos vemos na próxima aula, dando continuidade ao assunto de funções ainda, né, onde nós vamos trabalhar o domínio e o contradomínio das funções. Então, até lá, bons estudos, coloque o seu comentário, bota o seu joinha, certo? E até a próxima!